Quero, antes de mais nada, mais uma vez, agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Hoje de manhã foi um tempo de muita alegria, uma oportunidade ímpar de rever os irmãos. Agradeço ao pastor Marcelo pelo convite, também pelos irmãos do conselho, pelo convite para estar aqui com vocês nessa noite de comemoração do aniversário de organização da igreja. É uma alegria, irmãos, uma alegria enorme. Eu gostaria então de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no texto de Levítico capítulo de número 8. Abra sua Bíblia comigo nessa passagem, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem comigo. Levítico capítulo 8, versículo 1 até o verso de número 36. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu com o cinto, e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois ele colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Ele pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua porta dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue dele, pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o rebenho do fígado, e os 2 rins e sua gordura. E Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, e a sua carne e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão,
pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto de pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado, e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois, Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos, e as vestes de seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis, com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Até aí, meus irmãos, vamos orar ao Senhor e pedir a direção do Espírito Santo sobre nós, para que possamos assim meditar na palavra e compreender. Oremos. Pai bendito, Deus amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor nesta noite pelo privilégio que o Senhor nos dá de reunidos, ó Deus, podermos cultuá-lo no dia do Senhor. E agora, uma vez que sua palavra foi lida, a nossa oração é para que o teu Espírito Santo a aplique em nosso coração, de tal forma que sejamos transformados e conformados à imagem de nosso Senhor Jesus. É no nome dele, ó Deus, que nós oramos ao Senhor, suplicando as tuas bênçãos sobre o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto de Levítico, e esse texto ele fala basicamente sobre a consagração de Arão para o exercício do ofício sacerdotal. Obviamente que hoje, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, como disse, nós não temos mais sacerdotes, como no período da Antiga Aliança, mas existem paralelos entre o sacerdote no Antigo Testamento e os ministros que foram chamados por Deus no Novo Testamento para o ministério da palavra e dos sacramentos. Quando nós falamos sobre o ministério pastoral, o ofício da pregação da palavra e o chamado para a administração dos sacramentos, nós estamos falando de algo que deve ser tratado com bastante seriedade. E na nossa denominação, na Igreja Presbiteriana do Brasil, o processo pelo qual um candidato tem de passar para então ser ordenado ao sagrado ministério é um processo um tanto quanto extenso. Se for seguido à risca,
ele é um processo que leva pelo menos uns 9 anos. Isso porque o candidato ele precisa ser membro de uma igreja presbiteriana do Brasil por pelo menos 3 anos. Depois deste período, ele se apresenta ao conselho da sua igreja como demonstrando o seu interesse, e uma vez sendo aprovado pelo conselho da sua igreja, ele se torna então um aspirante ao ministério da palavra, e ele fica nessa condição por pelo menos 1 ano. E depois, então, é designado para o presbitério para ser avaliado. Sendo avaliado, e uma vez aprovado, ele é encaminhado para o seminário e ele passa por um curso que dura aí pelo menos 4 anos. E depois destes 4 anos de formação teológica, o candidato ele é avaliado no presbitério, sendo aprovado num primeiro momento, ele se torna então licenciado, e o termo diz respeito à licença que ele tem agora para pregar a palavra. Algumas atividades ele ainda não pode fazer, mas ele agora tem licença para a pregação da palavra, para assumir o púlpito de uma igreja e então pregar a palavra do Senhor. Ao final desse período, meus irmãos, ele então volta ao presbitério e, uma vez sendo aprovado, ele então é ordenado ao ministério da palavra. Ou seja, se seguido à risca, é um processo bastante longo, que não envolve apenas a formação acadêmica, ou mesmo o desejo do candidato, mas envolve, inclusive, o reconhecimento por parte da igreja de que aquele irmão é verdadeiramente chamado e vocacionado para o ministério da palavra. Além do mais, não apenas o reconhecimento da igreja local, mas o reconhecimento do próprio presbitério de que aquele irmão é, de fato, alguém que tem dons e a aptidão necessária para o exercício do ministério da palavra. Inclusive, a necessidade de que esse candidato demonstre a aptidão acadêmica, uma vez que a necessidade que ele tenha de passar pela academia para a sua formação. Ou seja, o ministério pastoral, a sua formação é algo que envolve um tempo extenso de preparação, de observação, até que, uma vez percebidas as aptidões necessárias, o candidato, então, se torne um ministro da palavra. Algo que não mencionei aqui, irmãos, mas que, sem dúvidas, deve ser considerado por nós, é de que, além do desejo do candidato, além da aprovação da igreja, além da aprovação do presbitério ou da aprovação nas disciplinas do seminário, o candidato, ele, obviamente, precisa ser alguém chamado por Deus. É alguém que deve ser vocacionado pelo próprio Senhor para o exercício desta santa vocação. Ou seja, meus irmãos, a ordenação pastoral não é algo para o qual o indivíduo se voluntaria. Não é algo autoimposto. A ordenação e a vocação ministerial é algo que vem de Deus e só deve ser exercido por meio do chamado divino. Não é algo para o qual o indivíduo se voluntaria, não é algo autoimposto, mas é algo que só deve ser exercido a partir da plena convicção de que o Senhor é quem o chamou. É claro, irmãos, que na nossa passagem nós não estamos falando sobre a ordenação de um ministro, como no período do Novo Testamento ou nos dias de hoje, mas nós estamos falando aqui da ordenação de um homem e seus filhos que haviam sido chamados por Deus para o exercício do ministério sacerdotal. E das 12 tribos de Israel, Deus havia então separado a tribo de Levi para o serviço ao Senhor, e a tribo de Levi, e da tribo de Levi, Deus chamou Arão, que era irmão de Moisés, e os seus descendentes para o exercício, para o ofício do ministério sacerdotal. O ofício sacerdotal, e mais especificamente o exercício
do ofício do sumo sacerdote, era o ofício religioso mais importante ou mais elevado na nação de Israel, na antiga aliança. E isso para que Israel pudesse se apresentar diante do Senhor em adoração, havia necessidade de um mediador, e um mediador que fosse qualificado para apresentá-los, ou para apresentar a nação diante do Senhor. Portanto, no texto de Levítico, depois da passagem fornecer aqui as instruções para os sacrifícios, que nós vemos do capítulo 1 até o capítulo de número 7, o Senhor então estabelece um sacerdócio autorizado para conduzir os sacrifícios que haviam sido determinados no capítulo 1 ao 7 de maneira correta, de maneira apropriada. E no texto do capítulo de número 8, então, a passagem descreve aqui a ordenação de Arão, bem como a ordenação de seus filhos, para o exercício dessa função. E aqui, do capítulo 1 ao 7, nós vimos a descrição dos sacrifícios, e do capítulo 8 ao 10, o que nós vemos é basicamente um texto que se refere ao trabalho do sacerdote. O capítulo 8 fala sobre a ordenação de Arão e de seus filhos. O capítulo de número 10, falando ainda sobre os sacerdotes, fala sobre o primeiro culto realizado no período da antiga aliança, no tabernáculo, e no capítulo de número 10, nós podemos dizer que há a primeira profanação do culto por parte dos filhos de Arão, sendo eles Nadab e Abiú. Nossa ênfase hoje aqui é o capítulo de número 8, a ordenação e unção sacerdotal para o exercício do seu ofício, como narrado no capítulo de número 8. E o que nós vamos ver aqui, irmãos, é como nós podemos identificar um sacerdote. Como nós podemos identificar um sacerdote? E mais do que isso, como nós podemos identificar um verdadeiro sacerdote para o qual Arão apontava. E aqui, então, irmãos, nos primeiros versículos, versículo 1 até o versículo de número 9, a passagem nos mostra os preparativos para a ordenação ou para a unção sacerdotal. E o contexto para essa passagem, do capítulo 8, nós podemos encontrar lá no texto de Êxodo, capítulo de número 28 e capítulo de número 29. Ali, no texto de Êxodo, Deus havia dado ordens e estabelecido as normas, tanto para a ordenação de Arão, tanto quanto para as vestes que Arão deveria usar na ordenação e unção, e também durante o exercício do ofício sacerdotal. Nesses capítulos de Êxodo 28 e 29, nós vemos como a roupa seria e como seria a ordenação. Tudo isso está registrado nesses capítulos 28 e 29 do livro de Êxodo. E aqui, meus irmãos, na passagem que está diante de nós, nos dois primeiros versículos do capítulo de número 8, o que vemos é um breve lembrete daquilo que Moisés deveria fazer para dar, então, andamento na ordenação de Arão e de seus filhos. E há três características importantes para as quais eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos presentes nesses dois primeiros versos do capítulo 8 do texto de Levítico. A primeira característica é que a ordenação do sacerdote se tratava de uma cerimônia pública, ou seja, toda a congregação deveria ser reunida e todos os atos de ordenação seriam realizados diante de toda a congregação. Não era algo privado, não era algo feito de forma particular ou escondido, mas toda a congregação presenciava a cerimônia de ordenação do sacerdote. A segunda característica que o texto nos mostra e que devemos considerar é que todos os atos, eles deveriam ser realizados exatamente como o Senhor havia ordenado. Eles não poderiam realizar a ordenação do sacerdote de um modo diferente daquele que o próprio Senhor havia estabelecido e determinado. Tudo deveria ser feito
exatamente como o Senhor havia dito a eles. E aí nós podemos ver, irmãos, no capítulo 8 e capítulo 9, como até aqui Arão e seus filhos, bem como Moisés, que nessa altura estava conduzindo toda essa cerimônia, havia realizado tudo exatamente como o Senhor havia ordenado. E quanto a realizar essa cerimônia como o Senhor havia determinado, nós podemos mencionar pelo menos mais algumas questões que são importantes. E a primeira é que toda aquela cerimônia só seria aceitável ao Senhor se ela fosse realizada exatamente como o Senhor havia prescrito. E caso a cerimônia não fosse realizada tal como o Senhor havia determinado, ao invés dela ser recebida por Deus, o povo seria então julgado e executado pelo Senhor. A cerimônia deveria ser feita exatamente como Deus havia feito. E caso não fosse realizada assim, Deus os haveria de julgar e condenar. E aqueles homens morreriam, como nós podemos ver no versículo de número 35 dessa passagem. Mas a segunda informação que o texto nos apresenta é justamente acerca da fidelidade de Moisés e Arão em fazer exatamente tudo como o Senhor havia ordenado. Então, há duas questões importantes. Se eles não fizessem tudo como Deus havia ordenado, eles morreriam. Mas ao fazer tudo como Deus havia predeterminado, isso demonstraria e seria evidência da fidelidade deles. E, irmãos, como nós podemos ver no final do capítulo de número 9, quando houve culto e Arão e seus filhos realizaram os sacrifícios como Deus havia determinado, o Senhor se manifesta em glória, consome os sacrifícios como fogo e há júbilo no meio do povo. Mas quando o povo faz algo diferente daquilo que Deus havia ordenado, ao invés de aprovar, o Senhor reprova. E é o que nós podemos ver no capítulo de número 10, logo no início do texto, quando Nadab e Abiú, os filhos de Arão, ao oferecerem incenso ao Senhor, oferecem ao Senhor algo que Deus não havia prescrito. E como resultado, não há júbilo, mas silêncio, porque Deus havia executado os filhos de Arão. Mas a passagem continua, meus irmãos, e o texto nos mostra que começam aqui, então, os preparativos para a ordenação de Arão. E o primeiro ato é aqui a lavagem cerimonial. A gente pode dizer que o primeiro ato da ordenação é um bom banho. É como nós nos preparamos, de alguma forma, para momentos importantes nos quais nós vamos participar. Nós nos preparamos. E aqui eles começam com a lavagem cerimonial. Essa lavagem indica a pureza moral que é requerida de um sacerdote. Arão não poderia aproximar-se do Deus Santo sem que ele próprio estivesse espiritualmente e cerimonialmente preparado. Nós vemos isso, inclusive, quando é requerido do sacerdote que, antes de oferecer sacrifício em prol da nação, oferecesse sacrifício em prol de si mesmos. Porque eles serviam a um povo pecador, mas eles não eram diferentes do povo, eles eram tão pecadores quanto o povo. E por isso, ao oferecerem sacrifício, ofereciam antes por si mesmos. Arão não poderia, então, se aproximar de Deus se ele não estivesse preparado, tanto espiritualmente quanto cerimonialmente. E após, então, a lavagem, Arão se vestiria, ou vestiria uma roupa especial. E é interessante pensar como os trajes aqui narrados na passagem, as roupas, e especialmente os uniformes aqui presentes na passagem, eles trazem e comunicam uma mensagem. Um uniforme, irmãos, ele especialmente chama a atenção para o ofício ou posição de uma pessoa. Ele enfatiza a sua função. Em geral, quanto mais prestigioso é o ofício de um indivíduo, mais magnífico, mais belo é o seu uniforme. O manto sacerdotal descrito em Êxodo
capítulo de número 28, e em Levítico, capítulo 8, é simplesmente magnífico, é extraordinário, é de uma beleza indescritível. Embora o texto aqui descreva detalhes, e nós podemos ver as riquezas desses detalhes lá no texto de Êxodo, o texto aqui em Levítico não é tão detalhista quanto em Êxodo, mas o que nós podemos ver é que essas roupas elas eram simplesmente extraordinárias, elas eram magníficas. Nós não temos aqui, olhando para esse texto, condições, ao mesmo tempo, de avaliar o significado de cada peça de roupa que Arão deveria usar. Mas é importante lembrar que cada uma delas tinha um significado. Assim como as 12 pedras preciosas presas ao peitoral do sumo sacerdote, que representavam as 12 tribos e, portanto, o povo de Deus, o Urim e o Tumim, que eram um dos meios pelos quais Deus dava a conhecer a sua vontade na antiga aliança, a mitra, que era um tipo de turbante de linho, em cuja parte dianteira havia uma lâmina de ouro puro, onde estava escrito Santidade ao Senhor, o que significava que Arão, ele mediava continuamente em nome de Israel todas as vezes que estava diante do Senhor. Todo esse traje, irmãos, não tinha aqui o objetivo ou propósito de trazer glória para Arão, embora apontasse para a nobreza e excelência do seu serviço e da sua função. Mas o objetivo principal era comunicar a santidade e a majestade de Deus. Esse era o propósito de toda aquela roupa que Arão deveria utilizar. Ele também era um lembrete constante do papel distinto que o sumo sacerdote era chamado a cumprir em nome da nação. Afinal de contas, o sacerdote na antiga aliança, ele era o mediador. Ele é aquele que fazia mediação entre o povo, a nação e o próprio Deus. Ele era mediador entre Deus e os homens. Ele efetuava a expiação pelo pecado da nação e as suas vestes custosas, caras, elas simbolizavam o valor do seu ministério à nação. Além disso, é importante lembrar que Israel havia sido chamada por Deus para ser uma nação, um reino de sacerdotes. Nós vemos isso em Êxodo, capítulo de número 19. E assim, meus irmãos, Israel poderia ver na figura gloriosa do sumo sacerdote a personificação de tudo aquilo que ela havia sido chamada por Deus para ser. Ou seja, o povo de Israel deveria olhar para o sumo sacerdote, contemplar a beleza e a majestade de Deus, mas ao mesmo tempo ver no sacerdote aquilo que ela mesma, enquanto nação, enquanto povo redimido, foi chamado por Deus para ser. E aí, do versículo 10 até o 36, nós vemos a cerimônia de consagração propriamente dita, não a preparação, mas a cerimônia de consagração. E no versículo 10 ao 13, o que nós vemos aqui é a unção do sacerdote. E após Arão ter se lavado, bem como seus filhos, e após ter vestido as vestes especiais, Moisés passa então a ungir o tabernáculo e a Arão. O óleo usado para unção havia sido prescrito no texto de Êxodo, capítulo 30, versículo de número 23. Ele não poderia ser usado para mais nada, além de representar a separação dos objetos ungidos, bem como dos indivíduos a Deus. O óleo também representava o próprio Espírito Santo, que habitava os sacerdotes. E nós podemos ver isso no texto de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13, onde a passagem diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Portanto, o óleo, ele era a própria representação do Espírito Santo, que agora capacitaria o sacerdote
para o exercício dessa função tão nobre. Reis, sacerdotes, profetas na antiga aliança eram, portanto, conhecidos como ungidos, ou o ungido do Senhor. Você provavelmente já ouviu essa expressão em algum momento, a figura do ungido do Senhor, que no Antigo Testamento diz respeito àqueles indivíduos chamados e capacitados para ofícios específicos, sendo eles o ofício de rei, o ofício de sacerdote e o ofício de profeta. A unção de reis, de sacerdotes e profetas apontava, sobretudo, para a vinda de um rei, mas não de um rei qualquer, mas para a vinda de um rei messiânico, que, como ungido de Deus, traria consigo o estabelecimento do reino de Deus. E por essa razão, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, se referia então a Jesus como o ungido. Jesus é o ungido do Senhor. Então, irmãos, obviamente que hoje nós devemos honrar, entenda bem isso, nós devemos honrar aqueles a quem o Senhor chamou para liderar e conduzir a sua igreja em conformidade com a sua santa palavra. Nós não temos mais sacerdotes como na antiga aliança, nós não temos mais reis como na antiga aliança ou profetas. Mas no Novo Testamento, Deus chamou pastores e presbíteros para continuar conduzindo o povo em conformidade com a sua palavra. Nós devemos honrar esses homens. Nós devemos zelar por eles, devemos orar por eles. Mas precisamos entender, irmãos, que a figura do ungido do Senhor é a figura de Cristo. Cristo é o ungido. Cristo é o ungido para o qual, sobretudo, nós devemos olhar e aquele a quem nós devemos seguir. Não podemos desprezar a liderança que o Senhor mesmo estabelece para a condução do seu povo. Mas o ungido do Senhor é Cristo. É Cristo Jesus. E a Ele é quem nós somos chamados para seguir. Nós vemos como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós vemos isso em Atos, capítulo 10, versículo 38. Talvez vocês perguntem, onde é que Jesus foi ungido? Quando isso aconteceu? E a resposta é no seu batismo. Nós mencionamos, nós não estudamos essa passagem hoje pela manhã, mas nós mencionamos ela, mostrando como que o batismo de Jesus por João Batista, ele pode e deve ser entendido como a unção preparatória de Jesus para o exercício do seu ministério. Nós vemos isso em Mateus, capítulo de número 3. Além disso, o próprio Senhor Jesus, na sinagoga de Nazaré, citou a profecia de Isaías acerca de si mesmo, lendo Isaías 61, versículo 1, onde o texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu, ou pelo que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Esse trecho do texto do profeta Isaías é, inclusive, um cântico que nós cantamos. E eu sou extremamente favorável e encorajo a igreja a cantar as Escrituras. Nós devemos cantar as Escrituras. Mas quando nós olhamos para esse texto, ou cantamos esse texto, nós precisamos lembrar que esse texto fala não sobre mim e você, mas esse texto fala sobre Jesus. Esse texto é sobre Cristo. Cristo é o ungido de Deus. Cristo é o ungido de Deus. Mas há um outro texto, irmãos, que eu queria mencionar aqui, que é o texto do Salmo 133. E essa é uma passagem que provavelmente você conhece. O texto diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor
a sua bênção e a vida para sempre. Olha que interessante como o texto do Salmo fala do local onde o Senhor determina a sua bênção e ele relaciona isso com a unção de Arão para o exercício do seu ofício. E aí a pergunta, então, irmãos, é: onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre? Onde o Senhor faz isso? E a resposta é: na unidade do povo de Deus, em torno do sacerdócio de Cristo Jesus. Onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Na unidade do povo, em torno do sacerdócio de Cristo Jesus. Nesse sentido, meus irmãos, nós podemos dizer: não há edificação espiritual à parte da vida em comunhão com a igreja. Você quer crescer espiritualmente? Você quer ser mais parecido com Jesus? Acredito que não há ninguém aqui que diria que não. Acredito que todo mundo aqui diria sim, eu quero ser mais parecido com Cristo. Irmãos, glória a Deus por isso, mas não dá para ser mais parecido com Jesus sentado no sofá de casa. Não dá. Você quer ser mais parecido com Jesus? Então você precisa viver em comunhão com os irmãos da igreja, com aqueles que foram alcançados pela cruz de Cristo, por aqueles que estão unidos pelos laços da cruz. É na igreja, irmãos, que o Senhor, em torno do sacerdócio de Cristo, determina a bênção e a vida para sempre. Não dá para crescer espiritualmente a parte da igreja. É aqui, irmãos. É aqui. No dia do Senhor, quando nós nos reunimos para desfrutarmos dos meios de graça, é que o Senhor promove a edificação do seu povo. A parte da vida em comunhão com os crentes, não há edificação, não há santificação, porque é em torno do sacerdócio de Cristo que nós somos edificados e santificados, meus irmãos. Mas o texto continua, meus irmãos, e nós vemos agora do versículo 14 ao 30 os sacrifícios que compunham a cerimônia de consagração. Nós vimos aqui a unção do sacerdote, mas agora nós vemos sacrifícios, verso 14 até o versículo de número 30. E na liturgia de consagração do sacerdote, também eram então requeridos sacrifícios e ofertas esses narrados do capítulo 1 até o capítulo de número 7. E para que Deus então estivesse presente nos sacrifícios oferecidos pelo sacerdote, o santuário precisava ser purificado da contaminação do pecado, especificamente daquelas contaminações introduzidas pelos próprios sacerdotes, que, como eu disse, irmãos, eles não eram diferentes do povo, eram pecadores, tanto quanto o povo. Há um exemplo importante que nós podemos citar aqui, que é o do profeta Isaías, que quando ele se depara com a glória do Senhor no templo, ele vai dizer: ai de mim, estou perdido, porque habito no meio de um povo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não se vê diferente da nação, ele era um homem pecador como o povo da nação de Israel. Os sacerdotes da antiga aliança não eram diferentes. E por conta dos seus pecados, havia contaminação cerimonial que eles mesmos introduziam no templo. Embora todo esse ritual fosse extraordinário, a necessidade dos sacerdotes oferecerem ofertas pelos seus próprios pecados aponta para o fato de que esses homens não eram super crentes, pelo contrário, eram pecadores. Como nós, como eu e você. Arão, inclusive, ajudou a confeccionar o bezerro de ouro. Portanto, irmãos, para purificar o tabernáculo, é que o primeiro sacrifício de oferta de purificação em favor de Arão e seus filhos era então realizado. E o sacrifício segue exatamente aqui as instruções que nós encontramos lá em Levítico, capítulo de número 4. A segunda oferta era a oferta queimada, ou o holocausto. Essa era a oferta de reconciliação, nós podemos dizer assim.
Isso porque o pecado, como o próprio texto das Escrituras nos informa, ele faz separação entre Deus e o homem. Nós devemos nos lembrar que nossa condição natural é de inimigos de Deus. E que o único meio desse relacionamento com Deus ser restaurado é por meio de um sacrifício. Sem derramamento de sangue, não há redenção. Não é mesmo? Sem derramamento de sangue, não há redenção. Esse era o único meio por meio do qual o relacionamento do homem poderia ser restaurado com o seu Senhor. E aqui, meus irmãos, nós podemos dizer que encontramos o grande tema do livro de Levítico, embora seja comum, e esse é um tema presente no texto, o tema da santificação, que é mais claramente percebido a partir do capítulo de número 11 em diante. O texto de Levítico, ele trata basicamente a respeito do caminho que o próprio Deus providenciou para que homens pecadores como eu e você pudessem se achegar à sua presença e habitar diante dele. Levítico é sobre isso. Deus preparando um caminho por meio do qual homens como eu e você, pecadores, pudessem trilhá-lo e então habitarem na sua presença. E qual é esse caminho, meus irmãos? O caminho do sacrifício. O caminho do sacrifício. O único meio por meio do qual eu e você podemos habitar na presença de Deus é por meio do sacrifício. Mas aquilo que nós vamos ver aqui é que não por meio do meu sacrifício, não por meio do seu sacrifício ou do nosso sacrifício, mas por meio do sacrifício de um substituto, que em última instância é o próprio Senhor Jesus. Cristo é aquele que, derramando o seu sangue na cruz, garantiu para nós o meio por meio do qual homens pecadores como eu e você podemos habitar na presença de um Deus que é santo. O texto vai dizer isso. É isso que essa passagem vai afirmar para nós, irmãos. Aqui, Arão e seus filhos buscam reconciliação com Deus, oferecendo um carneiro no lugar deles como resgate pelos seus pecados. Ao se identificarem com o animal imolado, eles dedicam a si mesmos a Deus. E na expressão que o próprio apóstolo Paulo usa lá em Romanos capítulo 6, versículo 5 ao 11, eles morrem para o pecado, a fim de que pudessem viver para a justiça. Por fim, irmãos, nós temos aqui a oferta pacífica. E a diferença mais notável dessa oferta para as ofertas pacíficas comuns narradas no texto de Levítico está no tratamento com o sangue, ou como o sangue era utilizado. Normalmente, irmãos, o sangue era jogado diante do altar, mas nesse caso, parte dele é esfregado na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, tanto de Arão como de seus filhos. Há um comentarista chamado Gordon Wenham, que, ao tratar a respeito disso, ele vai afirmar que toda essa cerimônia significa que o sacerdote ele precisa ter ouvidos consagrados para sempre dar ouvidos à voz de Deus, mãos consagradas para nunca deixar de realizar obras santas e pés consagrados para sempre em caminhos santos. Mas há aqui também um detalhe muito importante que nós podemos observar. Esse detalhe é o papel que Moisés ocupa em toda essa cerimônia. Lembre-se que ainda não havia sacerdote. O ofício sacerdotal está sendo inaugurado agora, no capítulo de número 8, embora Arão já tivesse sido separado por Deus para essa função. Porém, agora Moisés ocupa e exerce esse papel. Mas Moisés não é apenas sacerdote. Ele é também rei e profeta. Assim como Moisés, como Arão, enquanto sacerdote, aponta para Cristo por meio de seu tríplice ofício. Jesus é o verdadeiro rei, sacerdote e profeta para quem Moisés apontava.
O Catecismo de Heidelberg, falando sobre o tríplice ofício de Cristo e o significado do nome Cristo ungido, diz assim na pergunta de número 31. Por que Jesus tem também esse nome, ou seja, ungido? E a resposta: porque ele foi ordenado por Deus, Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso sumo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno rei. Como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Como sumo sacerdote, nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Como rei, o Senhor Jesus nos governa. E ele faz isso não por meio de instrumentos políticos, mas ele faz isso por meio da sua palavra e o seu Espírito. Jesus, portanto, meus irmãos, não é apenas o verdadeiro sumo sacerdote para quem o texto aponta, mas é também o verdadeiro rei e o verdadeiro profeta. Depois, meus irmãos, do versículo 31 ao 36, já a parte final da passagem, nós vemos aqui a ceia da consagração. E esses versículos, irmãos, eles resumem aqui as instruções contidas lá em Êxodo, capítulo de número 29. Embora Arão e os seus filhos, nesse sacrifício, estejam na função de adoradores e não de sacerdotes, lembre-se que Moisés ainda é aquele que ocupa e exerce essa função, eles recebem aqui a ordem para comer a carne da oferta pacífica dentro dos limites do pátio do tabernáculo. Isso porque no Antigo Testamento apenas os sacerdotes poderiam comer dessa comida. Arão e seus filhos estão sendo ordenados para os sacerdotes. Portanto, eles precisam comer a carne do sacrifício no lugar santo. A passagem ainda indica que a cerimônia de consagração ela durou 7 dias. Era obrigatório que os sacerdotes permanecessem nos recintos consagrados durante toda a semana, ou eles sofreriam o juízo letal de Deus. A necessidade de 7 dias apontava para 2 verdades importantes. A primeira é que um homem pode se contaminar em um breve momento, mas a santificação e a remoção da impureza são geralmente um processo mais lento. E, irmãos, isso nos mostra o quanto nós devemos ser zelosos em relação à vida de piedade. Para nos contaminarmos com o pecado, irmãos, basta um deslize, basta um pequeno descuido, basta uma conversa despretensiosa, basta frequentar um local indevido, estabelecer relacionamentos impróprios, pequenas escolhas, pequenos gestos, pequenas atitudes, quando em falta de conformidade com a palavra do Senhor, são suficientes para nos contaminar. Mas a santificação e a purificação leva tempo. Portanto, nós precisamos ser cautelosos e cuidadosos, irmãos, para que não venhamos nos contaminar, porque a purificação exigirá de nós esforço e muitas vezes sofrimento. Mas a segunda verdade, irmãos, é que após esses 7 dias, o sacerdote poderia ser considerado como completamente purificado. E aqui eu gostaria então de encerrar com breves aplicações. Praticamente apenas 2, irmãos. E a primeira delas é justamente sobre a gravidade do pecado e a necessidade que nós temos de um mediador, a necessidade que nós temos de alguém que faça mediação entre nós e o Senhor, que nos represente diante de Deus, porque naturalmente, como já dissemos aqui, somos inimigos de Deus e como o próprio apóstolo Paulo vai dizer ao escrever à igreja de Éfeso, estamos destinados à ira, somos filhos da ira, servindo à carne, ao mundo e ao diabo. Por isso, para que possamos nos reconciliar com Deus, para que o homem possa se reconciliar com Deus, ele precisa de um mediador. Ele precisa de alguém que faça isso. E aquilo que nós vamos ver, irmãos,
E vemos nessa passagem é que nós não podemos encontrar entre nós essa figura. O pastor, o presbítero da igreja, tem a responsabilidade de conduzir o povo na palavra, mas ele não pode fazer mediação entre a igreja e o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ele não pode. Ele não pode. Não existe hoje uma figura humana, um homem, uma autoridade religiosa, para quem você possa confessar os seus pecados e tenha ele poder e autoridade para perdoá-los. Há apenas um mediador, o texto bíblico nos diz isso. Há apenas um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador, irmãos, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Nós precisamos da mediação de Cristo. E não há outro que possa fazer essa mediação. Não existe outro intercessor. Não existe alguém que tenha capacidade ou poder de nos representar diante de Deus, a não ser o Senhor Jesus. E nós precisamos dele, meus irmãos. Nós precisamos dele. Porque como nós aprendemos à luz das Escrituras, sem ele, sem Cristo, nós estamos mortos. Essa é a condição do homem. Essa é a condição do homem sem Cristo. Sem Cristo, o homem está morto em delitos e pecados. Nós somos como que zumbis, mortos-vivos. Você pode andar, trabalhar, produzir, mas espiritualmente, diante de Deus, a sua condição é de morte. E o seu destino é a morte eterna, a condenação e o juízo eterno. Mas há alguém, meus irmãos, há alguém que pode nos livrar e transformar essa nossa condição. E esse alguém é Cristo Jesus. Esse alguém é Cristo Jesus. Ele é quem pode nos dar vida e vida em abundância. Ele é o sacerdote por excelência. E nós podemos ver o quanto Jesus é um sacerdote melhor, maior e superior ao sacerdócio da antiga aliança, como Jesus é maior do que Arão. Quando nós olhamos para o texto de Hebreus, o texto de Hebreus nos mostra como Jesus é um sacerdote maior. Lembre-se que Arão, no Antigo Testamento, e para um judeu no primeiro século, era uma figura extremamente importante. Lembre-se que as suas roupas no Antigo Testamento apontavam para a nobreza e excelência do seu ofício. Mas Arão era só um homem, meus irmãos, como eu e você. E o seu sacerdócio era imperfeito, o que fica claro para nós no capítulo de número 10, quando seus filhos erram e pecam contra o Senhor, oferecendo diante dele fogo estranho que o Senhor não havia prescrito. Mas Jesus é um sacerdote perfeito. E o texto de Hebreus nos dá alguns motivos para a gente acreditar nisso. Eu queria mencionar alguns, brevemente. O primeiro deles é que no Antigo Testamento, o sacerdócio da Antiga Aliança, como dissemos aqui, tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo, antes de oferecer sacrifício pelo povo, porque ele era pecador, tal como o povo a quem ele servia. Jesus ofereceu um sacrifício pelo povo, mas não teve de oferecer sacrifício por si mesmo, porque era santo, perfeito e nunca cometeu pecado algum. O segundo motivo pelo qual nós podemos perceber a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio da antiga aliança é que o Senhor Jesus, diferente do sacerdócio da antiga aliança, que tinham que entrar no Santo dos Santos e só podiam fazer isso uma vez por ano e sair de lá quão brevemente, ele está hoje assentado à destra do trono de Deus. E lá ele permanece intercedendo por nós continuamente. O sumo sacerdote tinha que sair do Santo dos Santos, mas Jesus está assentado no Santo dos Santos, à destra do trono de Deus, e ali intercede continuamente por nós. A terceira razão pela qual nós podemos perceber a superioridade do sacerdócio de Jesus é que o sacerdócio da antiga aliança, o sacerdócio
da antiga aliança era temporal, tinha um fim, acabava, e acabava com a morte do sacerdote. Mas Cristo vive eternamente. Não há substituto para o sacerdócio de Cristo. Mas há outra razão, irmãos, pela qual nós podemos mencionar a superioridade do sacrifício ou do sacerdócio de Jesus. É que os sacerdotes da antiga aliança realizavam sacrifícios todos os dias. E pelo menos uma vez no ano, no dia de Yom Kippur, eles então entravam no Santo dos Santos e ali derramavam sangue e aspergiam o sangue do animal imolado. Mas o texto de Hebreus diz que esses sacrifícios não expiavam o pecado, mas apenas faziam recordação do pecado. Jesus, diferente do sacerdócio da antiga aliança, não oferece sacrifício todos os dias. Não oferece sacrifício continuamente. A igreja do Senhor Jesus, quando se reúne para participar da ceia, não está sacrificando a Cristo mais uma vez. Cristo ofereceu um único sacrifício. E o seu sacrifício foi perfeito para fazer tudo aquilo que os sacrifícios da antiga aliança não puderam fazer. Purificar o homem, justificá-lo diante de Deus e garantir para o homem a habitação segura na presença de um Deus que é santo. Cristo é o sacerdote por excelência, meus irmãos. E a segunda aplicação que eu gostaria de fazer, ainda falando sobre a necessidade de purificação. Israel, na antiga aliança, então, como um reino de sacerdotes, deveria olhar para o sacerdote e ver nele a personificação de tudo aquilo que a nação havia sido chamada para ser. Na igreja do Novo Testamento não é diferente, meus irmãos. Nós também, como Israel na antiga aliança, fomos chamados para ser um reino de sacerdotes. Nós vemos isso no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 a 6, onde o texto diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sendo assim, irmãos, da mesma forma com que Israel deveria olhar para o sacerdote na antiga aliança, nós devemos olhar para o perfeito sumo sacerdote, como eles faziam, e esse perfeito sumo sacerdote é o Senhor Jesus. É para ele que nós devemos olhar. Israel olhava para o sacerdote e via nele a figura de tudo aquilo que ela deveria ser. Entendo, irmãos, que os líderes na igreja hoje, os pastores da igreja, e por pastores eu me refiro não apenas ao ministro da palavra, mas aos presbíteros, porque a Bíblia vai dizer que os presbíteros também são pastores da igreja. Pastores e presbíteros no texto bíblico são sinônimos, basicamente termos sinônimos, que diz respeito ou falam acerca daqueles que foram chamados por Deus para conduzir o povo em conformidade com a palavra de Deus. Esses homens precisam ser um exemplo para a igreja. Eu digo isso com muito temor, irmãos, tendo consciência do chamado que eu recebi da parte do Senhor e da grande responsabilidade que tenho de pregar com fidelidade, mas de viver em conformidade com a palavra, sendo um exemplo e dando um testemunho, não apenas verbalmente, mas com as minhas próprias atitudes. Pastores, presbíteros devem ser um exemplo para a igreja e nós não devemos nos enganar. As igrejas e os membros das igrejas se espelham em nós. Isso é um fato. Mas como crentes, irmãos, nós devemos ser lembrados de que, muito mais do que olharmos para os nossos pastores, que são falhos, são pecadores, como nós somos assim. Nós pecamos. Pastores pecam. Pastores erram. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Eu erro muito. Eu erro muito. Em 10 anos de ministério, eu posso dizer, já errei muito. E tenho uma certeza, que enquanto o Senhor me preservar no ministério da palavra, eu vou continuar errando. Tendo consciência da responsabilidade que eu tenho diante de Deus, isso é um exemplo para a igreja. Mas, ainda que pastores devam ser um exemplo de piedade, santidade, de conhecimento da palavra, nós não somos chamados para olhar para eles, irmãos. Nós somos chamados para olhar para Cristo.
É para Cristo que nós devemos olhar. Nós não olhamos para homens, meus irmãos. Nós olhamos para o Senhor Jesus. É para Ele que nós devemos olhar durante toda a nossa caminhada cristã. Hoje, nós não precisamos nos vestir de vestes especiais. O pastor não precisa de uma veste especial. É claro que existe a necessidade de bom senso e de uma vestimenta condizente com a solenidade do culto. Não dá para o ministro vir à frente e assumir o púlpito vestido de qualquer forma. Isso é um fato. Mas nós devemos muito mais do que nos preocuparmos com as roupas que nós vestimos. Elas devem ser decentes. Quero deixar isso muito claro. Isso não serve apenas para o pastor, mas para todos nós. Mas a Bíblia nos chama, irmãos, a nos vestirmos de Cristo. Nós olhamos para Cristo e nós nos vestimos de Cristo Jesus. Nós podemos ver isso no texto de Colossenses. E eu encerro com a leitura dessa passagem. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. O texto diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela alegria e privilégio, ó Deus, que o Senhor nos dá de nesta noite nos reunirmos em torno da sua santa palavra, que é viva e eficaz. Nessa noite, ó Deus, nós podemos olhar para Cristo, o sacerdote, a quem nós somos chamados a olhar, e encorajados pela sua palavra a nos revestirmos de Cristo Jesus, aquele que é o Senhor, aquele que é o Rei, aquele que é o profeta, por excelência. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue a nos abençoar. Em especial nessa noite, e com grande alegria no coração, eu oro ao Senhor pedindo suas bênçãos sobre esta amada igreja. Que o Senhor continue abençoando estes irmãos, para que possam perseverar na fé e no Evangelho de nosso Senhor Jesus, a despeito de toda e qualquer dificuldade. Que o Senhor continue abençoando os pastores desta igreja, seu presbítero docente e presbíteros regentes. Que o Senhor conduza esses irmãos para que sejam fiéis na pregação da palavra, zelosos no testemunho e na liderança e condução do seu povo. Tudo seja feito, ó Deus, para a honra e glória do seu santo nome. E que apesar de todas as dificuldades e lutas pelas quais nós possamos passar por elas, olhando para Cristo Jesus e nos revestindo dele. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.